Se tem uma coisa que está gerando discussão no mundo dos filmes atualmente, são os alces encarando a família em Um Mundo Depois de Nós. Se você ainda não viu o filme, pode ficar nesse vídeo, que isso não vai atrapalhar a sua experiência. Bom, vamos lá. Eu ouvi muitas teorias de muita gente falando muita coisa sobre por que aqueles alces estavam lá encarando aquelas pessoas. Ah, será que eles estavam com chip também? Será que eram robôs disfarçados de alces? Eles estavam encarando só para fazer um espelhamento com o que o ser humano faz com eles. Eu ouvi muitas teorias, muitas delas de canais muito grandes, como por exemplo o Ei Nerd, e eu acho que eu tenho uma bem melhor. Qual que é a minha tese para isso? Vamos lá que eu vou ser profundo nessa minha tese aqui. O que eu vou falar aqui é baseado no livro Sapiens. O ser humano sempre foi um animal como outro qualquer, e até há 250 mil anos atrás, 300 mil anos atrás, ele às vezes conseguia, em bando, matar um leão, às vezes ele virava comida de leão. E ao longo do tempo, com o desenvolvimento da socialização, com o desenvolvimento de ferramentas, ele passou a ser dominante no reino animal e os animais passaram a ter medo do ser humano. Tanto é que os grandes mamíferos que ameaçavam a vida dos seres humanos só continuaram existindo na África. Por quê? Porque como o ser humano se desenvolveu originariamente na África, os leões, os rinocerontes tiveram tempo de aprender que o ser humano era, embora não parecesse, extremamente perigoso, enquanto que em outros continentes, por exemplo, como é o caso da América do Norte, o ser humano demorou a chegar. E quando ele chegou, ele já estava muito mais desenvolvido, com habilidades sociais de caça, ferramentas, domínio do fogo. Então, os animais que, por exemplo, o tigre-dente sabre, que era muito maior que um ser humano, olhava para aquele ser humano e falava assim: nossa, vou atacar que isso aqui é uma presa fácil. E morreram todos eles, foram extintos porque eles não tiveram tempo para perceber que eles não poderiam atacar aquelas pessoas porque elas eram muito poderosas. Então, o que acontece na natureza é isso. A natureza existente, os animais grandes que sobreviveram ao processo de desenvolvimento da humanidade, eles aprenderam a não encarar o ser humano. Eles aprenderam a ver qualquer elemento que caracteriza a humanidade, por exemplo, um jardim, uma grama cortada ou um muro, por exemplo, eles automaticamente já identificam aquilo e já fogem. Então aqueles alces, eles são muito emblemáticos, porque embora eles estivessem no habitat, quando eles viam um jardim ou quando eles viam um sinal de casa ou de movimentação humana, eles já se afastavam. Só que a gente estava vivendo um contexto, no filme, totalmente atípico, onde que a humanidade estava sendo claramente ameaçada. E isso encorajou os animais a ficarem cada vez mais próximos dos jardins das casas das pessoas, porque eles perceberam esse enfraquecimento e eles perceberam que eles poderiam, dado todo aquele contexto de reviravolta, ser mais dominante que os seres humanos. As pessoas estavam completamente desprotegidas, elas não tinham mais acesso à comunicação, elas não tinham mais acesso a serviços. Num contexto natural, se aparecesse um bando de alces perto da casa de alguém ia ligar para a polícia ou para a guarda ambiental, alguma coisa, e alguém ia lá dar uns tiros para afastar os alces e estaria tudo resolvido. Mas naquele contexto, tudo estava diferente. E isso evoca a minha segunda tese, de que talvez todo esse ataque cibernético talvez tivesse sido pela inteligência artificial, que talvez entendeu que ela precisava fazer alguma coisa porque existia uma grande ameaça ao planeta Terra, que eram os seres humanos. Porque nós, seres humanos, estamos de fato, destruindo o planeta e que precisaria ser feita alguma coisa para conter isso. Então, pode ser isso? Pode, isso é uma tese. Os diretores do filme, embora esse filme tenha sido baseado em um livro que ele fala assim de ataque cibernético de outras nações contra os Estados Unidos, mas, dado a toda essa mudança de contexto que a gente está vivendo esse ano, com o surgimento da inteligência artificial como uma coisa presente realmente na nossa vida, pode ser que eles tenham mudado, sim, a vertente do filme e não deixado muito claro o final ou todo o contexto para que justamente a gente pudesse estar discutindo isso e promovendo o filme.